Já reparou como o seu gato congela de repente, fixando o olhar no vazio? Ou como ele salta para o topo de um armário com uma facilidade impressionante, como se a gravidade não existisse para ele? Estes não são apenas comportamentos engraçados. São a manifestação de verdadeiros superpoderes. Hoje vamos desvendar 10 talentos surpreendentes dos gatos, que os tornam verdadeiros heróis de banda desenhada. Prepare-se, pois alguns destes factos vão fazê-lo olhar para o seu amigo felino com outros olhos. Apesar de milhares de anos de convivência com os humanos, em cada gato doméstico ainda reside um predador pequeno, mas incrivelmente eficaz. A evolução lapidou as suas capacidades até a perfeição, presenteando-os com um arsenal de habilidades que só podemos invejar. É precisamente sobre isso que vamos falar agora. Para começar, vamos falar do superpoder mais famoso dos gatos: a sua incrível visão noturna. De certeza que todos vocês já viram, pelo menos uma vez, como os olhos de um gato brilham com uma luz esverdeada ou amarelada assustadora na escuridão ou numa fotografia com flash. Parecem dois faróis potentes. Pois bem, isto não é um efeito especial para filmes de terror. É o funcionamento da sua visão noturna integrada. O principal segredo reside numa camada única de células atrás da retina, chamada tapetum lucidum. Parece um feitiço mágico, não é? Na verdade, é um verdadeiro espelho biológico. Quando a luz entra no olho e atravessa a retina, o tapetum reflete-a de volta. Isto dá às células fotorreceptoras, os bastonetes e os cones, uma segunda oportunidade de captar até as partículas de luz mais fracas. É esta luz refletida que vemos como aquele brilho misterioso. Mas não é só isso. Observem a forma das suas pupilas. Durante o dia, são uma fenda vertical estreita, que protege perfeitamente os olhos hipersensíveis do sol forte. Mas ao cair da noite, essa fenda transforma-se num círculo enorme, quase perfeito. Ele permite que a quantidade máxima de luz entre no olho. Além disso, a retina de um gato tem muito mais células fotorreceptoras, os bastonetes, do que a de um humano. No final das contas, para ver, um gato precisa de aproximadamente 6 vezes menos luz do que nós. Mas qualquer superpoder tem o seu preço. O mundo deles não é tão brilhante e nítido como o nosso. Eles veem principalmente tons de azul, cinza e verde, enquanto o vermelho e o laranja são quase indistinguíveis, e a sua percepção de pequenos detalhes é inferior. Mas para um predador noturno silencioso, é muito mais importante notar o menor movimento na sombra do que admirar todas as cores do arco-íris. Mas enxergar no escuro é apenas parte da equação. Um verdadeiro superpredador precisa ouvir com perfeição para localizar presas que se escondem. E é aqui que os gatos, mais uma vez, demonstram as maravilhas da engenharia da natureza. Suas orelhas não são apenas triângulos fofos no topo da cabeça, mas sim localizadores hipersensíveis. Cada orelha pode girar até 180 graus, independentemente da outra. Isso é possível graças aos 32 músculos que controlam o pavilhão auricular. Em nós, humanos, para comparação, temos apenas 6, e a maioria nem consegue movê-los. Essa mobilidade permite ao gato determinar com precisão a direção e a distância de uma fonte sonora, sem precisar virar a cabeça. Ele pode usar uma orelha para escutar o que acontece atrás, e a outra para o que está à frente. Mas o mais surpreendente é o alcance da audição deles. O ouvido humano é capaz de captar sons até 20 kHz. Já os gatos ouvem até 65 kHz, e algumas raças ainda mais. Isso significa que eles captam sem dificuldade o guincho ultrassônico emitido por ratos e outros roedores. Para nós, esse som é silêncio absoluto, mas para um gato é um sinal alto e claro. O jantar está por perto. Graças a isso, eles conseguem ouvir o farfalhar de um rato na grama a dezenas de metros de distância. Então, quando seu gato de repente para e olha fixamente para a parede, talvez ele não esteja vendo fantasmas.
Ele está simplesmente escutando a conversa ultrassônica dos ratos que vivem na casa dos seus vizinhos. Alvo detectado com supervisão e superaudição. E agora? Chegou a hora de uma abordagem silenciosa, e é aqui que os gatos são verdadeiros mestres. Se os ninjas tivessem animais patrono, com certeza seriam os gatos. Sua capacidade de se mover com total silêncio não é magia, mas o resultado de uma anatomia perfeita. Todo o segredo reside nas suas patas. As almofadas nas patas dos gatos não são apenas fofas patinhas rosadas, são formações espessas e elásticas de tecido adiposo e conjuntivo. Funcionam como amortecedores naturais embutidos. Quando um gato dá um passo, essas almofadas absorvem o impacto e abafam o som, distribuindo o peso uniformemente. É como andar com os tênis mais macios e silenciosos que se possa imaginar. Mas há outro segredo importante. Ao contrário dos cães, cujas garras tocam constantemente o chão e fazem barulho ao caminhar, os gatos conseguem retrair suas garras. Em estado normal e relaxado, sua arma afiada fica escondida em bolsas de pele especiais. Isso lhes permite apoiar-se na superfície apenas com as almofadas macias, sem emitir um único som desnecessário. As garras são expostas apenas no momento certo, para atacar, defender ou para melhor se agarrarem a uma superfície ao escalar. Assim, cada pata de gato é uma ferramenta perfeita para a caça silenciosa. A combinação ideal de amortecedores macios e uma arma retrátil permite que eles se aproximem da presa ou de você, quando deixou algo delicioso na mesa, como fantasmas. Assim, o gato se aproxima silenciosamente de seu alvo. Mas e se a presa estiver num galho alto? Ou, em casa, na geladeira ou no armário? Para o gato, isso não é um obstáculo, mas sim uma brincadeira. É aqui que entra sua próxima superpotência, o salto fenomenal. Parece que eles simplesmente ignoram as leis da gravidade. Este pequeno felino peludo é capaz de saltar do lugar, sem impulso, a uma altura 5 ou até 6 vezes maior que sua própria altura. Imagine por um segundo, se um ser humano possuísse tal capacidade, conseguiria facilmente saltar para o telhado de um prédio de 2 andares. Seria impressionante, não acha? Todo o segredo dessa antigravidade reside em suas poderosas patas traseiras e na sua coluna vertebral incrivelmente flexível. As patas traseiras do gato são verdadeiras molas. Elas são compostas por músculos fortes e longos, capazes de acumular e liberar instantaneamente uma enorme quantidade de energia. Antes do salto, o gato se agacha, curvando as patas num ângulo específico, como se estivesse comprimindo uma mola. Em seguida, vem um poderoso impulso. Nesse momento, a coluna flexível também entra em ação, curvando-se em arco, o que confere ao corpo um impulso adicional. A cauda, por sua vez, funciona como um balancim, ajudando a estabilizar o corpo em voo e a calcular a trajetória com precisão. Todo o processo, do mirar ao pouso, leva frações de segundo. É um mecanismo perfeitamente ajustado, levado à perfeição pela evolução. Portanto, da próxima vez que vir seu gato no alto do armário, saiba, ele não se teletransportou, ele simplesmente usou sua catapulta embutida. Mas o que acontece se o salto não for bem sucedido, ou se o nosso super-herói tropeçar? Mesmo nesses casos, os gatos têm um as na manga, e essa é uma das suas habilidades mais surpreendentes e famosas. O reflexo de endireitamento. É essa mesma capacidade que deu origem ao mito das 9 vidas e à crença de que os gatos sempre caem de pé. Parece magia pura ou levitação, mas, na verdade, é um complexo balé aéreo, baseado nas leis da física e numa anatomia única. Não é uma decisão consciente, mas sim um reflexo inato, fulminante, que se ativa automaticamente. Tudo começa no ouvido interno. Lá se encontra o aparelho vestibular, um giroscópio natural que determina instantaneamente a posição do corpo no espaço, percebendo onde é cima e onde é baixo.
Assim que ele sinaliza, estamos a cair, uma série de ações é desencadeada. Primeiro, o gato gira a cabeça para que os olhos fiquem voltados para o chão. Em seguida, graças à sua coluna vertebral incrivelmente flexível, ele gira a parte frontal do corpo, alinhando-a com a cabeça. E é aqui que o mais interessante acontece. Para não violar a lei de conservação do momento angular, a parte traseira do corpo gira na direção oposta. Depois disso, o gato recolhe as patas traseiras e facilmente gira a segunda metade do corpo na direção desejada. Assim que o corpo está alinhado paralelamente ao chão, o gato arqueia as costas e estende as patas para baixo. Isso aumenta a resistência do ar, diminuindo um pouco a velocidade da queda, e transforma seu corpo num amortecedor flexível que absorverá a força do impacto na aterrissagem. Para essa manobra, o gato precisa de tempo e altura, pelo menos meio metro. Por isso, cair de uma altura muito pequena pode ser até mais perigoso do que cair de um andar alto. Mas como é que os gatos conseguem orientar-se com tanta destreza na escuridão total e passar pelas fendas mais estreitas sem ficarem presos? Aqui, uma outra super tecnologia vem em seu auxílio: os seus bigodes. E não, eles não são apenas um elemento da beleza felina. É um órgão sensorial complexo, que pode ser comparado a um radar ou sonar de alta precisão. Estes pelos longos e rígidos, cientificamente chamados de vibriças, não se encontram apenas nas laterais do nariz, mas também acima dos olhos, no queixo e até na parte de trás das patas dianteiras. Ao contrário dos pelos comuns, as vibriças estão profundamente enraizadas nos tecidos, onde são rodeadas por uma enorme quantidade de terminações nervosas e vasos sanguíneos. Cada bigode é um sensor individual e hipersensível. Mas como funciona? A ponta de cada bigode capta as mais leves vibrações do ar. Quando o gato se move, ele cria turbulências de ar ao seu redor. Essas turbulências mudam ao se refletirem nos objetos. Os bigodes captam essas alterações e transmitem ao cérebro um mapa tridimensional do espaço circundante. Isso permite que o gato veja objetos na escuridão total, sem sequer tocá-los. Ele literalmente sente a forma e a disposição dos móveis no ambiente. Mas a função mais conhecida dos bigodes é, sem dúvida, a de fita métrica. A envergadura das vibriças corresponde aproximadamente à largura do corpo do gato. Ao se aproximar de uma abertura estreita, o gato entende instintivamente. Se os bigodes passam livremente, significa que o corpo inteiro também passará. É um instrumento de medição embutido que salva esses exploradores curiosos de ficarem presos nos lugares mais inesperados. Por isso, nunca apare os bigodes de um gato. É como privar uma pessoa da visão e do tato ao mesmo tempo. Ainda sobre espaços apertados, não podemos deixar de mencionar mais uma capacidade que gerou centenas de memes e gifs na internet. É o fenômeno "gatos são líquidos". Você já deve ter visto fotos de gatos a dormir em caixas minúsculas, vasos, lavatórios, assumindo as formas mais impensáveis. Parece que eles simplesmente não têm ossos. E isso é quase verdade. Claro que tem ossos, mas o esqueleto deles é estruturado de forma completamente diferente do nosso. Em primeiro lugar, tem uma coluna vertebral incrivelmente flexível. É composta por 53 vértebras, quase 20 a mais do que a de um humano. Entre as vértebras, existem discos muito elásticos que proporcionam essa fluidez, permitindo ao gato dobrar-se quase ao meio. O segundo ponto-chave é a estrutura da cintura escapular. Os humanos têm clavículas rígidas que ligam firmemente os ombros à caixa torácica. Isso dá-nos força, mas limita a mobilidade. Já nos gatos, as clavículas são ossos minúsculos e flutuantes que não estão ligadas a outros ossos. Elas simplesmente flutuam nos músculos. É a ausência de uma clavícula rígida que permite ao gato comprimir os ombros e passar por qualquer abertura onde a sua cabeça caiba. Esta é a regra de ouro de todos os gatos. Se a cabeça passar, o resto passa. A combinação da clavícula flutuante
e da coluna vertebral superflexível transforma o gato numa espécie de líquido capaz de preencher praticamente qualquer recipiente. Esta é uma habilidade ideal para um caçador que precisa de se esconder em tocas estreitas e para o animal de estimação que adora caixas. Mas talvez uma das capacidades mais misteriosas e surpreendentes dos gatos seja o seu ronronar curativo. Costumamos pensar que um gato ronrona apenas quando está feliz e satisfeito. E de facto, é verdade. No entanto, esta é apenas uma das muitas facetas deste fenômeno complexo. Os gatos também ronronam quando estão com dor, assustados ou em situações de estresse, e até mesmo durante o parto. Mas por quê? A resposta é fascinante. O ronronar não é apenas um som, mas sim uma vibração de baixa frequência que age como um mecanismo de autocura integrado. Estudos revelaram que a frequência do ronronar dos gatos varia entre 25 e 150 Hz. E, como é bem sabido na medicina, vibrações precisamente nestas frequências exercem um efeito terapêutico no organismo. Por exemplo, frequências na faixa dos 25 a 50 Hz contribuem para a cicatrização de fraturas e para o aumento da densidade óssea. Vibrações em torno de 100 Hz ajudam a aliviar a falta de ar. Outras frequências, dentro do mesmo espectro, são eficazes no alívio da dor, na redução de edemas e na promoção da regeneração de músculos e tendões. Que tal darmos uma olhada mais atenta nos olhos dos nossos amigos felinos? Se você observar com atenção, por vezes notará no canto dos olhos deles uma fina membrana esbranquiçada ou rosada. Não, isso não é sinal de doença, ao contrário do que muitos imaginam. É mais uma super tecnologia embutida em seu organismo, a terceira pálpebra, também conhecida como membrana nictitante. Essa membrana semi-transparente está presente em diversos mamíferos e aves, mas nos gatos, ela é particularmente bem desenvolvida. Ela funciona como uma espécie de ferramenta multifuncional. Primeiramente, ela oferece uma proteção adicional. Quando o gato se aventura por entre a grama alta ou arbustos, caçando sua presa, a terceira pálpebra se projeta, protegendo a córnea contra arranhões, galhos e poeira. E por ser semi-transparente, permite que o gato não perca o alvo de vista. É como se fossem óculos de proteção integrados. Em segundo lugar, atua como um sistema de limpeza e lubrificação. A terceira pálpebra funciona como os limpadores de para-brisa de um carro. Ao mover-se sobre a superfície do olho, ela distribui uniformemente o líquido lacrimal, removendo pequenos detritos e partículas de poeira. Isso ajuda a manter os olhos perfeitamente limpos e lubrificados, o que é crucial para a acuidade visual. Em terceiro lugar, em sua face interna, existe uma glândula especial responsável por produzir até 1/3 de todo o líquido lacrimal. Este líquido possui propriedades antissépticas, protegendo os olhos contra infecções. Em condições normais, em um gato saudável, a terceira pálpebra é quase imperceptível. Mas se ela estiver constantemente visível, isso pode ser um sinal de problemas de saúde. Assim, esse órgão surpreendente serve também como um indicador do bem-estar do seu pet. E, finalmente, a capacidade que une todas as outras e faz dos gatos um modelo de graça e agilidade. Seu senso de equilíbrio perfeito. Já mencionamos os saltos e as quedas, mas a habilidade deles em manter o equilíbrio se manifesta constantemente. Eles conseguem andar pelos muros mais estreitos, corrimãos de varandas e galhos de árvores com tamanha segurança, como se estivessem passeando por uma avenida ampla. Como eles conseguem isso? Há todo um complexo de sistemas em ação. O principal centro de controle do equilíbrio, assim como em nós, está localizado no aparelho vestibular, no ouvido interno. Este órgão, preenchido por um líquido e com células ciliadas sensíveis, monitora as mínimas mudanças na posição da cabeça no espaço, inclinações, giros, acelerações. Ele envia constantemente sinais para o cérebro, permitindo corrigir a posição do corpo de forma instantânea. Nos gatos, este giroscópio
é desenvolvido de maneira simplesmente fenomenal. Mas eles também possuem um segundo instrumento, não menos importante: a cauda. Para um gato, a cauda não é apenas um adorno, mas sim um balancim vital. Imagine um equilibrista que utiliza uma vara longa para manter o equilíbrio. A cauda do gato desempenha exatamente a mesma função. Ao caminhar por uma superfície estreita, ou durante curvas e saltos abruptos, o gato move a cauda para o lado oposto à inclinação do corpo. Isso desloca o centro de gravidade e ajuda a preservar a estabilidade. É por isso que as raças de gatos sem cauda, como os Manx, embora tenham se adaptado, ainda são um pouco menos graciosas em seus movimentos. A combinação de um aparelho vestibular hipersensível, um corpo flexível e a cauda que funciona como balancim é o que confere ao gato aquela agilidade incrível pela qual não paramos de nos maravilhar. Então, qual é o momento mais impressionante? Provavelmente é a combinação das suas habilidades. Imagine só: um gato usa a sua supervisão e superaudição para detectar o alvo. Depois, ele se esgueira silenciosamente, usando as suas patas macias. Avalia a distância e os obstáculos com os seus bigodes radares. E se algo der errado, os seus reflexos e o seu senso de equilíbrio salvam-no de uma queda. Não é apenas um conjunto de truques isolados. É um sistema de sobrevivência completo, perfeitamente ajustado, empacotado num adorável e fofo novelo de pelo. E o mais incrível é o poder de cura do ronronar. Estudos mostram que as vibrações nas frequências de 25 a 150 Hz, emitidas pelos gatos, podem realmente acelerar a consolidação de fraturas e a cicatrização de tecidos moles. Essa é uma verdadeira superpotência que funciona não só no próprio gato, mas possivelmente também na pessoa que o acaricia. Significa que o seu animal de estimação não só o alegra, mas também o cura literalmente. Então, da próxima vez que o seu gato estiver a fazer algo estranho ou impressionante, saiba que não está apenas perante um animal de estimação. Está perante o resultado de milhões de anos de evolução. Uma pequena maravilha da natureza, com um conjunto de superpoderes reais. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Se aprenderam algo novo e surpreendente sobre o vosso amigo peludo, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o nosso canal para não perderem novos factos interessantes. E, na vossa opinião, que superpoderes tem o vosso gato? Talvez ele preveja o tempo ou abra portas. Contem a história mais surpreendente nos comentários. Gostaríamos muito de ler